Olá, tudo bem? Nós vamos dar sequência aqui na nossa segunda parte sobre Lutero, aprofundando sobre os contexto histórico e a vida religiosa do povo alemão, né, que será a nossa parte 2. Mas antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de pedir a vocês para que se inscrevessem, deixassem seu like aqui no final do vídeo e comentasse e compartilhasse com seus amigos, tá? Muito bem. Então, como nós podemos ver na última aula que existia uma crise na igreja no sentido de que os papas tinham uma péssima vida, muitos deles eram indignos para os cargos, e isso veio repercutindo, né, pouco a pouco também na parte mais baixa da sociedade, atingindo também os bispos, os mosteiros e por fim o povo. E isso daí vai ser fundamental para que surja um sujeito como Lutero e ecloda uma reforma na igreja, né? Ou melhor dizendo, uma revolução. Então, vamos lá. Então, pois bem, no século XV, e XVI, a religião, apesar de todas as mazelas, ela ainda era o centro da vida dos homens. Tá? As igrejas, os mosteiros ainda, e o calendário litúrgico ainda ditava a vida prática do homem, né? Estruturava tudo, né? Tanto o dia a dia como também os próprios costumes e hábitos. E muita coisa foi feita para que isso acontecesse também, né? Na formação do povo. Como, por exemplo, com a invenção da imprensa, muitos tratados foram traduzidos para o alemão. E não só isso, a Bíblia recebeu uma tradução alemã já em 1466. No período entre 1466 e 1518, a Bíblia teve 3 edições, né? A chamada Bíblia de Mentel teve 3 edições. Então isso daí faz cair por terra aquela falácia em que diz que a Bíblia estava trancada a 7 chaves e Lutero a democratizou, por assim dizer, né? Isso daí é uma coisa que não existe. Mas acontece que na Baixa Idade Média, que consiste no período de 1300 e 1500, foi uma época de muito infortúnio. Por exemplo, a peste negra, né? Tiveram várias pestes no decorrer de 100 anos, que reduziu muito a população da Europa, tendo aproximadamente 25 milhões de mortos. Outras agitações também, como no campo econômico e comercial, houve uma crise nesses 2 campos. Também outras agitações foram as invasões dos hussitas, que nós falamos na aula passada, e também dos turcos vindo do leste, né, invadindo na Europa, causando vários tormentos e agitações pelos lugares onde passavam. Isso daí fez com que no imaginário do povo alemão, por exemplo, que nós estamos tratando aqui, ficasse cheio de angústias, de agitações e também de um medo existencial, tá? E embora essa vida litúrgica, o calendário católico ainda fosse de grande importância para a vida desse povo, à medida que essas coisas iam acontecendo, muitas dessas devoções elas começaram a sofrer uma influência da religiosidade popular, né, que aos poucos foi ficando eivadas de superstição e de pensamentos mágicos. Eu gostaria de trazer um exemplo que acontecia na cidade de Colônia. Por exemplo, lá acontecia nessa época mais de 100 festas litúrgicas durante um ano. As festas aconteciam mais nos altares
laterais do que no seu altar principal. Dava-se mais ênfase a ladainhas, romarias, a tudo isso, enquanto o desenvolvimento da liturgia acontecia sem um aprofundamento teológico sincero. Existia uma crença em que falava o seguinte, que se você contemplasse a imagem de São Cristóvão naquele dia, você não morreria. Isso já era uma dessas superstições que nós vemos até nos dias de hoje. Por exemplo, quando alguém quer se casar e tirar o menino Jesus do colo de Santo Antônio, ou colocar Santo Antônio de cabeça para baixo no copo com água, etc. Essas coisas já existiam naquela época. Outra coisa que sofreu muito com esse pensamento supersticioso e mágico do século XV e século XVI, além da veneração dos santos sofrerem essas coisas, a veneração das relíquias também sofreram esse tipo de influência. Também é uma coisa importante porque os bispos, quando eles entravam em confronto com algum soberano, ele não só queria aplicar leis de interdição eclesiástica, mas também de excomunhão, mas sendo que essas coisas não tinham nada a ver com a fé, era puramente atos políticos. Então eles, quando se sentiam contrariados contra um soberano, eles aplicavam essa lei, né, da igreja da excomunhão, e o que era realmente escandaloso. Virou-se uma verdadeira mania. As relíquias se tornaram um item de colecionador. Por exemplo, Frederico III da Saxônia, príncipe eleitor, né, que mais tarde nós vamos chegar nele, ele que será o protetor de Lutero, estima-se que ele possuía mais de 9.000 relíquias, né? Era um caçador da relíquia ele. E tudo isso eivado desse pensamento que nós acabamos de falar, né? Voltado a questões de superstição. E não diferentemente disso, ocorreu com as indulgências, né? O ponto que entrou em polêmica com Lutero, que os pregadores eram designados, mas eles não faziam nenhum aprofundamento teológico sobre as questões do purgatório, das indulgências, dos tesouros da igreja, mas eles acabavam fazendo um apelo meramente mercadológico, pensando somente na questão da quantia arrecadada, pelos motivos que nós já falamos na aula anterior, que era para mandar para Roma, para construção de grandes catedrais, financiar obra de arte, etc. Isso era o dinheiro que sobrava, que no meio do caminho tudo isso era desviado também, acabava ficando nos bolsos ali da região, daquelas pessoas que eram responsáveis de recolher esse dinheiro, e acabava ficando ali na região mesmo uma boa parte desse dinheiro. Outro aspecto importante que ficou demasiadamente assim desgastado perante a população também foram os escândalos dos papas, dos bispos, né, e do clero de modo geral. Os papas nós já comentamos aqui um pouco sobre a questão da simonia, dos escândalos que eles faziam com seus jogos, com as suas preocupações mundanas, e muitos deles tendo mulheres, né, e tudo mais, como nós falamos na aula passada. Os bispos, que também é outra questão dessa época, todos eles pertenciam à nobreza, tá? Isso daí foi um câncer na igreja. Por quê? Porque eles transformavam as suas dioceses em verdadeiros instituto para a pensão da prole das famílias nobres. Então, assim, quais eram os maiores erros que eles cometiam? Primeiro, eles se comportavam mais como soberanos seculares do que como pastores. Em segundo, nomeavam representantes mal remunerados,
que atuavam sem a supervisão e segundo aos seus próprios critérios. Em terceiro lugar, também porque buscava-se mais prestígio político em prejuízo da assistência religiosa. Outra coisa importante também é que era a obtenção das dioceses. Assim, isso era uma verdadeira gana que existia entre os bispos, né? Que na época também era permitido por Roma, mediante pagamento de taxa de isenção. A obtenção de dioceses e também de entidades de cuidado pastoral. Para ter uma ideia, um cardeal chamado Alessandro Farnese, que era neto do Papa Paulo III. Paulo III aqui são as contradições que acontecem, né? Só para fazer aqui, abrir um parêntese, Paulo III foi o que começou a Contra-Reforma, tá? Ele que abre o Concílio de Trento. Em 1556, ele administrava 10 dioceses, 26 mosteiros, e ele acumulava 133 títulos de benefícios, canonicatos, paróquias e capelanias. É escandaloso pelo seguinte: esse tipo de pena não era para ser aplicada nessas circunstâncias. Era aquilo que atingia diretamente a fé e não ser aplicada por contendas políticas. Não só os bispos também eram envolvidos nisso, mas também os abades, né? Os abades também estavam envolvidos nisso. Eles também, ao invés de viver uma vida religiosa, estavam, a maioria deles, cercados de conforto, de natureza mundana. Buscavam também a questão da influência política e isenções fiscais. O baixo clero, por sua vez, com o declínio da teologia, era muito mal formado, formava-se padre às pressas naquela ocasião, né? Por meses se ordenavam sacerdotes, né? Então eles muitas das vezes não tinham uma formação teológica aprofundada. As ordens religiosas, por sua vez, não estavam mais dentro de um costume cristão. Dentre as suas mazelas estavam, por exemplo, a dispensa e privilégio que atenuavam os rigores da vida religiosa, altos rendimentos que eram divididos por monges, priores e abades, tá? Vários abades embolsavam a remuneração sem mesmo viver no mosteiro, mantendo residências magníficas. Então, assim, só para a gente poder contextualizar, amarrar aqui e resumir essas questões, porque é importante entender isso primeiro antes de chegarmos propriamente em Lutero, porque a gente vai entender melhor o ambiente em que ele estava inserido, tá? É por isso que eu estou insistindo nessas aulas, para que a gente primeiro tenha essa introdução e a partir dela a gente começa a entrar na vida de Lutero propriamente dita. Numa próxima aula nós vamos falar da biografia de Lutero, né? De onde ele nasceu, como se formou e etc. Te espero lá na próxima aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comentem e até uma próxima.